O tempo não se perde, mas se vive. Por isso, quem mata o tempo é suicida. Aula 3 de fenômenos de transporte. O quociente, força pela área de superfície onde ela é exercida, é denominado de tensão. Quais são os tipos de tensões? Na mecânica, as principais tensões são: tensão de tração tende a alongar o corpo. Figura A. Tensão de pressão tende a comprimir o corpo. Figura B. E tensão tangencial, também denominada de tensão de cisalhamento, tende a cortar, ou seja, a cisalhar o corpo. Figura C. Consequências. A viscosidade, μ, é uma das propriedades importantes do fluido para se estudar a tensão de cisalhamento, pois quando ele escoa, verifica-se um movimento relativo entre as suas partículas, resultando um atrito entre as mesmas. Atrito interno ou viscosidade é a propriedade dos fluidos responsável pela sua resistência ao escoamento. A viscosidade, μ, é a constante de proporcionalidade da lei de Newton da viscosidade. Lei de Newton da viscosidade, como surgiu? Através da experiência das duas placas, onde se verifica dois fatos importantes. Primeiro, as partículas fluidas em contato com a superfície sólida têm a velocidade da superfície. Princípio de aderência. Segundo, decorrido um tempo elementar dt, a placa submetida inicialmente à força F adquire velocidade constante. Aqui nós temos placa fixa, pelo princípio de aderência as partículas têm velocidade igual a zero, placa móvel onde se aplicou uma força F, porém, em um intervalo de tempo elementar verifica-se que essa velocidade é constante. Portanto, todas as partículas em contato com a placa móvel vão ter essa velocidade constante. Se a velocidade da placa móvel é constante, não há resultante nela. Isso mesmo. Já a variação da velocidade nas camadas fluidas ocorre pela presença de atrito entre elas, já que temos uma variação da velocidade de zero até a velocidade da placa. Isto porque existe um deslizamento entre as camadas, originando as tensões de cisalhamento, que, multiplicada pela área de contato do fluido com a superfície em movimento, resulta na força tangencial interna ao fluido, que é responsável pelo equilíbrio da força externa F. Então nós temos que a força F é igual a Ft, que seria a tensão de cisalhamento vezes a área de contato do fluido com a parte da placa em movimento. Essa força Ft é denominada de força de resistência viscosa, onde a tensão de cisalhamento é calculada pela lei de Newton da viscosidade, que tem o seguinte enunciado: a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional ao gradiente de velocidade. O que vem a ser gradiente de velocidade? Vamos voltar para entender o gradiente de velocidade à experiência das duas placas. Nós temos aqui a velocidade variando de zero até a velocidade da placa. E teríamos, por exemplo, um diagrama de velocidades, representando a variação que nós temos entre as camadas do fluido. Entre as camadas dos fluidos, contrário ao movimento, nós temos a tensão de cisalhamento, que é responsável pelo retardamento, ou seja, pela diminuição da velocidade, ou seja, V1 maior do que V2. Ora, tendo essa variação de 0 até V0, o gradiente de velocidade estuda a variação da velocidade na direção mais rápida que ela ocorre. No nosso caso, adotamos essa direção como y. Então, o nosso gradiente seria a derivada da função velocidade em relação a y.
Qualitativamente, o gradiente seria T a menos 1. Quantitativamente, seria segundo a menos 1 ou Hertz. Voltando à lei de Newton da viscosidade, nós teríamos que a tensão desse cisalhamento dividido pelo gradiente de velocidade é uma constante. E essa constante é a viscosidade μ. Isso mesmo. E os fluidos que obedecem esta lei, tensão desse cisalhamento igual a viscosidade vezes o gradiente, são denominados de fluidos newtonianos. E é claro, aqueles que não obedecem a essa lei seriam os fluidos não newtonianos. No nosso curso, só estudaremos os fluidos newtonianos. Qualitativamente, nós teríamos a tensão desse cisalhamento como sendo massa vezes o comprimento vezes T a menos 2 sobre L ao quadrado, igual a equação dimensional da viscosidade vezes o gradiente de velocidade, ou seja, dv dy, L T a menos 1 sobre L. Portanto, tiramos que a viscosidade é definida qualitativamente, ou seja, a equação dimensional dela seria massa sobre L vezes T, ou F vezes T sobre L ao quadrado. Já quantitativamente, no sistema internacional, nós teríamos quilo por metro vezes segundo, ou Newton vezes segundo por metro quadrado, ou ainda Pascal vezes segundo. Já no CGS seria grama por centímetro vezes segundo, ou Dina vezes segundo por centímetro ao quadrado, ou Poase. Importante aqui, ó, o Poase seria 0,1 Newton vezes segundo por metro quadrado, ou 0,1 Pascal vezes segundo. 100 Poase seria 10 a menos 2 Poase, ou seja, 10 a menos 3 Newton vezes segundo por metro quadrado, ou 10 a menos 3 Pascal vezes segundo. Gostaria de aplicar isso. Claro, mas antes vamos falar da viscosidade cinemática, já que em muitos dos equacionamentos da mecânica dos fluidos surge a relação entre a viscosidade e a massa específica do fluido. E esta relação passou a ser denominada de viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica dividida pela massa específica. Qual seria a sua definição qualitativa? Ora, qualitativamente, a viscosidade cinemática, se eu substituir a viscosidade dinâmica e a massa específica, seria L ao quadrado sobre T. Já quantitativamente, no sistema internacional, seria metro quadrado por segundo. No CGS, seria centímetro quadrado por segundo, ou Stokes. Muito usado também o cent Stokes. Cent Stokes é 10 a menos 2 Stokes, ou seja, 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Agora vamos fazer exercício, certo? Claro. Exercício 20. A viscosidade cinemática de um óleo é 0,032 metro quadrado por segundo e seu peso específico relativo é 0,79. Determine a viscosidade dinâmica no sistema internacional e no CGS. Exercício 21. O peso de 3 decímetro cúbico de uma substância é 23,5 newtons. A viscosidade cinemática é 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Se a aceleração da gravidade, o g, é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, qual será a viscosidade dinâmica no sistema internacional e em centipoase? Exercício 23. Observou-se na experiência das duas placas que a velocidade em relação ao eixo y, que é perpendicular às placas, obedecia à equação v igual a y ao quadrado mais by mais c. Pelo princípio de aderência, constatou-se que para y igual a 0,3 metro, a velocidade é constante e igual a 2 metros por segundo, e que para y igual a 0, a velocidade é nula. Sabendo ainda que para y igual a 0,3 metros, o gradiente de velocidade é nulo, pede-se calcular o gradiente de velocidade para y igual a 0,2 metros. Está aqui a representação. Placa fixa, placa móvel, espessura de 0,3 metros, fluido lubrificante, junto à placa fixa, velocidade igual a 0, junto à placa móvel, velocidade constante igual a 2 metros por segundo. Exercício extra. Sabendo que a figura a seguir é a representação de uma parábola e que apresenta o vértice para y igual a 0,3 metros, pede-se item A, a equação que representa a função da velocidade em relação a y, a equação que representa a função do gradiente da velocidade em relação a y, e a tensão desse elemento para y igual a 0,1, 0,2, 0,3 metros, sabendo que a viscosidade do fluido é
0,02 Pascal vezes segundo. Moçada, vamos praticar os conceitos e vamos fazer uma autoavaliação. Lembrando que ninguém ensina nada para ninguém. Eu aprendo quando eu quero. Portanto, é fundamental vocês aplicarem os conceitos abordados nesses exercícios propostos. Qualquer dúvida, entre em contato raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br ou na monitoria de FT do Mário Chamber. Não esqueçam de se inscrever lá, hein, nesse grupo. E também no grupo de FT hidráulica do Mário Chamber. Como na prática a espessura do fluido lubrificante existente entre a placa fixa e a placa móvel é muito pequena, se considera a variação da velocidade em y como sendo linear. Ora, se é linear, é representado pela equação v igual a y mais b. Temos que achar o a e o b. Para isso, nós vamos impor as condições de contorno. Para y igual a zero, a velocidade é zero pelo princípio de aderência, portanto, b igual a zero. Para y igual a epsilon, a velocidade é a velocidade da placa e é constante. Substituindo, na equação dada, nós vamos achar o valor de A, que seria a velocidade da placa dividido pela espessura. Portanto, quando a espessura for pequena, a função da velocidade será sempre uma função linear, que seria igual à velocidade da placa sobre epsilon vezes y. Daí nós tiramos que o gradiente de velocidade, derivando isso aqui em relação à velocidade, seria a velocidade da placa sobre epsilon. Portanto, o gradiente constante. Ora, se o gradiente é constante, a tensão desse alinhamento também o será. Então nós teríamos que a tensão desse alinhamento seria μ vezes velocidade da placa sobre epsilon. Esta é a simplificação prática da lei de Newton da viscosidade. É aquela que a gente mais usa, certo? Perfeitamente. Mais um exercício para encerrar essa nossa terceira aula. São dadas duas placas planas a distância de 2,5 milímetros. A placa superior move-se com uma velocidade de 3 metros por segundo, enquanto que a inferior é fixa. Se o espaço entre as duas placas for preenchido com óleo, viscosidade cinemática igual a 0,18 Stokes e massa específica relativa a 0,85, qual será a força de resistência viscosa observada? Dado área de contato entre fluido e placa superior igual a 2,5 metros quadrados. Está aqui a nossa representação. É claro, vamos utilizar a simplificação prática da lei de Newton. Moçada, vamos aprender fazendo. E não esqueçam, tá? Se esse material lhe foi importante, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você vai estar me ajudando a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!